Olá, oitavo ano. A nossa aula de hoje é sobre transitividade verbal. A transitividade verbal é o processo por meio do qual a ação verbal se transmite ou transita a outros termos da oração, que atuam como seus complementos, os objetos. Dessa forma, quanto à predicação, os verbos apresentam a seguinte classificação. Os verbos são verbos transitivos diretos, indiretos, diretos e indiretos, que são os verbos bitransitivos, e verbos intransitivos, que são aqueles verbos que não necessitam de complemento, porque o sentido do verbo termina nele mesmo, como, por exemplo, na frase Maria morreu. O verbo morrer ele não necessita de complemento para se entender o sentido. Ele é um verbo que a ação termina nele mesmo. Verbos transitivos são os verbos que trazem consigo a necessidade de complementação por outros termos para formarem um sentido completo da oração. São verbos que apresentam transitividade incompleta e são denominados verbos transitivos. Ou seja, os verbos transitivos são aqueles verbos que necessitam de um complemento. Exemplos: José puxou a rede no fim da tarde. No sábado, nós assistimos ao desfile. Eu comprei os melhores livros da promoção. Sebastião encontrou o dinheiro embaixo da cama. Percebe-se que os verbos acima, sem os respectivos complementos, apresentam informação incompleta, a fim de facilitarmos a identificação do verbo. Quanto à transitividade, podemos fazer perguntas a ele. Puxou o quê? Assistimos a quê? Comprei o quê? Encontrou o quê? As perguntas acima indicam que a relação entre os verbos transitivos e os complementos pode se estabelecer de diferentes modos. Por isso, os verbos transitivos classificam-se em verbos transitivos diretos, que são os verbos cuja relação com o seu complemento é construída de modo direto, ou seja, sem a presença de preposições que se interponham entre eles. Assim, nessa relação, o complemento verbal é denominado objeto direto. Exemplos: João trazia suas ferramentas na mala. Trazia, um verbo transitivo direto, que não necessita de preposição, e suas ferramentas, o objeto direto. Verbos transitivos indiretos são aqueles que necessitam de uma preposição para se ligarem ao complemento verbal, fazendo com que a relação entre eles seja estabelecida de modo indireto. Seu complemento denomina-se, portanto, objeto indireto. Exemplos: os filhos obedecem aos pais. Obedecem a. O verbo obedecer é um verbo transitivo e indireto, um verbo que necessita de preposição. Quem obedece, obedece a. Os filhos obedecem aos pais. Aos pais é o nosso objeto indireto. Ansiava pelo novo dia que vinha nascendo. Quem ansia, ansia por. O verbo ansiar é um verbo transitivo indireto. Ele crê na sua absolvição em breve. Quem crê, crê em. O verbo crer é um verbo transitivo indireto. E na sua absolvição é o objeto indireto. Observe que nos casos acima, as preposições e os artigos estão contraídos, ou seja, estão unidos para que formem uma única palavra, mesmo que em alguns casos sofram alguma redução. Veja como foram construídas. Obedecem aos pais. Preposição a, mais artigo definido os. Obedecem aos pais. Ansiava pelo novo dia. Preposição por mais artigo o, que formou pelo. Ansiava pelo novo dia.
Ele crê na sua absolvição. Preposição em mais artigo a, na. Ele crê na sua absolvição. Os verbos transitivos diretos e indiretos, que são os verbos bitransitivos, são verbos que necessitam de dois complementos, dois objetos. Ele necessita de um objeto direto e um objeto indireto, respectivamente, para transmitirem a ação verbal. Exemplos: Dona Rosa oferecia refeições aos pobres. Quem oferece, oferece algo a alguém. O verbo oferecer é um verbo bitransitivo. Dona Rosa oferecia refeições, o objeto direto, porque não tem preposição, e aos pobres, o objeto indireto, porque tem a preposição a. Os verbos intransitivos são verbos cujo sentido não depende de complemento, pois ele já contém uma ideia ou uma ação. Esses verbos apresentam, portanto, predicação completa e classificam-se como verbos intransitivos. Exemplos: nossas encomendas chegaram. Chegaram é um verbo intransitivo, porque você não precisa de fazer uma pergunta o que, a quem, para entender o sentido do verbo chegar. As plantas morreram. Morrer, como eu já disse, é um verbo intransitivo porque ele não necessita de um complemento. Os peixes nadam é um verbo intransitivo, pois não precisa de um complemento para que a gente possa entender o sentido. Em agosto, as cerejas florescem. O verbo florescer também é um verbo de sentido completo e, sendo assim, é um verbo intransitivo. Agora, vamos falar um pouco sobre os verbos de ligação. Os verbos de ligação são aqueles verbos que ligam como uma ponte o sujeito à sua qualidade ou ao seu estado. Exemplos: Maria é bonita. Quem é o sujeito? Quem é que é bonita? Maria. É um verbo de ligação. E bonita é a qualidade de Maria. Ou seja, o verbo de ligação, ele vai fazer uma ponte entre o sujeito e a sua qualidade ou estado, como aqui o verbo ser está fazendo uma ponte entre o sujeito Maria e bonita, que é a qualidade de Maria. Na outra frase, João está doente. O verbo estar está fazendo uma ponte entre o sujeito João e o estado de João. João está doente. Alguns verbos que costumam ser de ligação. O verbo ser. Sérgio será médico. O verbo estar, que também é um verbo que costuma ser de ligação. Ana estava triste. Triste é um estado de Maria. Permanecer. José permaneceu calado. Calado é o estado de José. Ficar. Filomena ficará feliz com a notícia. O verbo continuar. Estela continuava doente. Também é um verbo de estado, um verbo de ligação que liga um estado do sujeito ao sujeito. O verbo andar, que também pode ser usado em algumas ocasiões como verbos de ligação, como na frase Antônio andava preocupado. Preocupado era um estado de Antônio. Essa foi a nossa aula de língua portuguesa. Espero que todo mundo tenha entendido. E quem não entendeu, pode vir no privado, tirar as dúvidas, falar comigo. E até a próxima aula.